Preocupação, sabe? É uma daquelas experiências que quase todo mundo compartilha. É tipo uma sombra, que pode aparecer até no dia mais bonito e ensolarado. Ela age quietinha, como um ladrão mesmo, sabe? Vai drenando a nossa energia, roubando a alegria e o pior, impedindo a gente de viver de verdade no único momento que a gente tem, o agora. Mas e se existisse um manual, um guia prático para lutar contra esse hábito que destrói tanto? Pois é, Dale Carnegie, lá atrás, no livro clássico dele, ofereceu exatamente isso, um conjunto de princípios testados pelo tempo para a gente conseguir eliminar a preocupação e abraçar a vida. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na sabedoria do Carnegie e descobrir como aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Então, tudo começa aqui, com essa frase do Thomas Carlyle. Parece simples, né? Quase óbvio, mas essa ideia foi a base, a rocha sobre a qual pessoas de um sucesso imenso construíram suas vidas. Um baita exemplo disso é o médico Sir William Osler, um dos fundadores da Johns Hopkins. A proposta aqui é radical. A melhor maneira de se preparar para o futuro não é ficar se angustiando com ele, mas sim focar toda a nossa inteligência, todo o nosso entusiasmo em fazer o trabalho de hoje da melhor forma possível. Essa é a fundação de tudo, o alicerce para uma vida livre de preocupação. Agora, vamos fazer uma pausa para pensar um pouco? Imagina só, acordar sem aquela nuvem de ansiedade pairando sobre a cabeça, sem pensar no que pode dar errado amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Imagina conseguir focar totalmente no presente, tirando o máximo de cada momento. Como seria nossa produtividade? E os nossos relacionamentos? E a nossa saúde, tanto a física quanto a mental? Olha, essa não é só uma pergunta para jogar pro ar. É o destino da nossa jornada aqui, hoje. Com as ferramentas do Carnegie, a gente vai buscar uma resposta bem prática para essa questão que é tão fundamental. Primeiro, a gente precisa entender o que é a preocupação de verdade. Não é só um sentimento que passa, uma apreensão momentânea. O Carnegie descreve a preocupação como um hábito, um padrão mental que fica ali bem enraizado e que vai corroendo a nossa vitalidade de dentro para fora. Pensa numa goteira, daquelas lentas e constantes. Com o tempo, ela pode destruir até a estrutura mais forte, né? A preocupação faz a mesma coisa. Ela paralisa, impede que a gente tome decisões claras e prende a gente num ciclo sem fim de "e se?". Reconhecer a preocupação como esse hábito destrutivo é o primeiro passo e talvez o mais importante para a gente conseguir se livrar dele. E aqui entra a primeira grande estratégia do Carnegie. A ideia de viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. É uma metáfora muito poderosa para uma prática mental bem concreta. A gente se focar exclusivamente no dia de hoje, selando o passado e o futuro. Isso não quer dizer ignorar o planejamento ou não aprender com os erros, nada disso. A questão é se recusar a carregar o peso esmagador dos dois, do passado e do futuro, no momento presente. Agora, o mais interessante aqui é de onde veio essa metáfora. O Sir William Osler, aquele médico que eu comentei, adotou essa ideia depois de uma viagem que ele fez num navio transatlântico enorme. Ele ficou observando o capitão, que lá da ponte de comando podia apertar um botão e de repente, com um barulho de engrenagens, várias seções do navio eram isoladas em compartimentos à prova d'água. Isso garantia a segurança da viagem. O Osler pegou isso e aplicou na vida. Ele nos aconselha a aprender a controlar nossa maquinaria interna para fechar as pesadas portas de ferro do passado e do futuro, e assim viver com segurança no compartimento do hoje. E essa analogia da ampulheta é brilhante, ilustra o princípio perfeitamente. A história do Ted Benjamin, um soldado que sofria de fadiga de combate na Segunda Guerra Mundial, é a prova viva disso. Ele estava sobrecarregado, sentindo dores físicas reais por causa da ansiedade que era avassaladora. Aí o médico militar deu a ele um conselho que mudou tudo. Ele disse: pense na vida como uma ampulheta. Milhares de grãos de areia no topo são as tarefas futuras, mas eles só podem passar um de cada vez pelo canal estreito. Se a gente tentar forçar mais de um, a gente quebra a ampulheta. Nossas tarefas são como os grãos de areia. Pegue uma de cada vez, lenta e regularmente. Essa simples mudança de perspectiva curou o Benjamin e pode ajudar a gente a lidar com qualquer sobrecarga. Ok, viver no presente nos dá a base. Mas o que fazer quando um problema inevitável aparece e ameaça arrombar nos compartimento diário? O Carnegie não nos deixa na mão. Ele oferece o que ele chama de fórmula mágica, uma abordagem de 3 passos que é incrivelmente prática para a gente analisar e desarmar qualquer preocupação que nos paralise. É um método para a gente sair daquela névoa do pânico e entrar na clareza da ação. Então, o ponto central é o seguinte: o primeiro passo força a gente a encarar o medo, a definir o que realmente está em jogo, em vez de deixar a ansiedade correr solta na nossa imaginação. O segundo passo, esse é surpreendentemente libertador, porque ao aceitar mentalmente o pior, a gente elimina o pânico, a negação, a energia que era gasta resistindo ao inevitável, ela é liberada. De repente, não há mais nada a perder.
E é só a partir desse estado de calma, que vem com a aceitação, que a gente consegue passar para o terceiro passo, a ação construtiva. Com a mente clara, aí sim é possível começar a pensar em como resgatar a situação e melhorar o resultado. E para mostrar o poder disso na prática, o Carnegie conta a história do Galen Littlefield. Ele era gerente de uma seguradora em Xangai durante a ocupação japonesa e foi acusado de traição. Isso significava ser levado para a Casa da Ponte, a famosa câmara de tortura da Gestapo japonesa. O pânico tomou conta dele. Então, na cela, ele aplicou a fórmula. Passo 1, o pior que poderia acontecer era ele ser torturado até a morte. Passo 2, ele teve que aceitar isso. Ele se preparou mentalmente para o fim. Com isso, uma calma estranha tomou conta dele. E aí, ele pôde passar para o passo 3, melhorar o pior cenário. A única maneira de melhorar era tentar explicar a verdade com calma e lógica. E foi exatamente o que ele fez. A calma e a racionalidade dele surpreenderam os captores e ele foi libertado. A fórmula literalmente salvou a vida dele. Agora a gente chega no terceiro pilar fundamental. Carnegie percebeu uma coisa que a psiquiatria moderna confirma. A mente ociosa é um terreno fértil para a ansiedade. A preocupação floresce no vácuo da inatividade. A solução, então, não é só pensar diferente, mas agir. A atividade com propósito é um dos antídotos mais potentes contra o veneno da preocupação. Essa imagem aqui resume a ideia de um jeito perfeito. Uma mente desocupada não fica vazia por muito tempo. A natureza, como diz o ditado, abomina o vácuo. E esse vácuo mental é rapidamente preenchido por emoções negativas. Por outro lado, quando a gente está totalmente absorvido num trabalho, numa atividade que exige nossa atenção, simplesmente não sobra espaço mental para a ansiedade se instalar. É o princípio por trás da terapia ocupacional, usada para tratar soldados traumatizados pela guerra. Manter-se ocupado não é só uma distração, é uma cura. E assim a gente chega ao nosso ponto final, que é talvez a metáfora mais memorável e prática de todas. Ela resume a inutilidade de se preocupar com o passado, com os erros que já foram cometidos, com as oportunidades perdidas. É uma imagem simples que, depois que a gente ouve uma vez, fica difícil de esquecer. Que frase fantástica, não é? Fred Fuller Shedd, um editor de jornal, usou essa analogia num discurso. Ele perguntou aos formandos quantos ali já tinham serrado madeira. Muitas mãos se levantaram. Depois ele perguntou, e quantos de vocês já serraram serragem? Ninguém levantou a mão. É impossível. A serragem já é o resultado final. O passado é a mesma coisa. Ele já foi serrado. Tentar reviver, mudar, se arrepender é tão inútil e desgastante quanto tentar serrar serragem. Então, o negócio é a gente conseguir identificar esse padrão no dia a dia. Serrar serragem é aquele ciclo de pensamentos onde ficamos repassando uma conversa, uma decisão errada, um fracasso. É quando a mente insiste em, se ao menos eu tivesse feito diferente. Cada minuto gasto nesse exercício inútil é um minuto roubado do nosso presente, o único lugar onde a gente pode realmente viver e agir. Não dá para moer grãos com a água que já passou pelo moinho, não é mesmo? Isso nos leva à reflexão final. Os princípios do Carnegie não são só teorias interessantes, são ferramentas para serem usadas. Viver em compartimentos diários, usar a fórmula mágica para problemas, manter-se em ação e, acima de tudo, parar de serrar serragem. A questão não é se esses princípios funcionam, mas sim se serão aplicados. Então a pergunta que fica é: qual arrependimento, qual erro passado, qual preocupação com algo que já aconteceu pode ser deixada para trás, a partir de hoje, para liberar energia para o que realmente importa, o agora?